Muito bem, estamos no Oriente, nesse assunto gostoso, quente. E você em casa vai dizer assim, mas esse Laércio acha todos os assuntos bons. Padre, cuidar de gente, né? Cuidar de alma, cuidar de ajuda é muito gratificante mesmo, né? E a gente poder fazer um pouquinho de luz, pena que a gente na juventude não liga tanto para esses programas assim, o pessoal olha e fala assim, estão falando demais, né? E vira, e mal sabe que às vezes vai passar pelo problema, né? Pode ser, né? Ou não. Ou não. Ô Ângela, e finalizando o tratamento, vocês têm uma avaliação, a pessoa volta, ou às vezes a pessoa vai, você nunca mais vê, tem uma continuidade, depois tipo uma revisão? Nós não temos isso ainda sistematizado, né? Mas a gente está sempre buscando, dentro do que é possível, entrar em contato, ter notícias, né? Porque ficam alguns laços, né? Claro, claro. Mas o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas saem, é importante para elas também entrar em contato conosco e dizer, olha, está tudo bem, ou se teve algum problema, fala assim, olha, eu tive um determinado problema, mas consegui seguir adiante, resolvi, estou bem. Então a gente tem sempre esses contatos, né? E são pessoas ligando que passaram já 3 anos, 4, né? Várias, os que saíram agora, ligando, olha, cheguei bem, já comecei a trabalhar, retomei o estudo. Que legal, né? Então a gente tem sim esse contato. Talvez não tão frequente da maneira como nós gostaríamos, né? Mas isso existe sim. Por e-mail, né? Agora está muito, pelo Face da instituição, está muito difundido a comunicação. Ô padre, a gente percebe assim que eu tenho cada vez mais me assustado, né? Depois desses anos todos numa vida comunitária, a gente sai, a gente fica um pouco assustado, estava comentando com o padre aqui fora do ar, como as coisas estão assim, bem assustadoras de maneira geral. Política, violência, de maneira geral, como o mundo está assim, agressivo para as pessoas. E o que a gente vê nessas horas, acho que o sacerdote acompanha muito de perto, principalmente dos confessionários, o que a gente vê de maneira geral é que as pessoas são afligidas. As pessoas vivem uma aflição. Essa é a prova concreta, prática, de que existe um mal que domina sobre esse mundo. Como diz o Salve Rainha, né? Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Existe um mal, né? Que a fé diz que é o pecado que está nesse mundo e que opera destruindo, de forma destruidora. Eu, quando falo isso, eu não falo para o negativo. Eu falo justamente pelo lado positivo. Por quê? Porque, de certa forma, também essas realidades reforçam a nossa fé, reforçam as nossas convicções. A gente vê que a gente não está em cima de uma história, de uma ideia. Aquilo que até criticam a fé, né? Muitas vezes diz que alguém escreveu, ou sabe, sei lá, quem escreveu, mas você vê os fatos. Isso vem assim, corroborar, ajudar a gente a falar, peraí, não é brincadeira isso aqui, nós estamos numa verdadeira jornada, num vale de lágrimas, ou numa batalha, nós estamos numa luta que envolve fé, sim, envolve forças maiores que nós. Com certeza. O meu bispo, Dom Fernando, da Diocese de Santo Amaro, ele diz assim, nós vivemos hoje numa sociedade que não sabe usar mais a razão, por isso necessita tanto de gritar. Uma crítica que ele fala, que ele fez, né, justamente nessas manifestações recentes que houve no Brasil. Ora, e eu fico meditando muitas vezes dentro desse aspecto. Nós não sabemos usar a razão e muitas vezes partimos para o grito, para a agressão. E quando nós vamos falar de fé, muitas vezes ficamos numa questão também de gritaria. Porque às vezes as pessoas querem uma fé muito superficial, muito na igreja, de extravasar. Esses dias até brincava, né? Uma senhora chegou e disse assim, padre, eu adoro vir na sua missa,
a gente sente um calor, uma coisa diferente. Você vai na sauna, que você sente a mesma coisa, né? Porque a fé não é só essa sensação, né? A fé, ela vai muito, muito mais além que isso. E dá uma resposta de fé e você voltar à Sagrada Escritura. São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, não é contra homens de carne e sangue que lutamos. Ou seja, é contra forças maiores. Então, quando a minha família está sendo assolada pelo vício, pelo álcool, pela droga, tantas outras realidades que estão envolvendo minha família, eu não posso ver simplesmente com um olhar humano e dizer, tadinho do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu primo, está nessa condição. Não. A fé também tem que dar uma resposta. A fé também tem que ditar as regras. A fé tem que olhar e dizer, meu Deus, esse filho de Deus, de alguma maneira, está sendo ali travado uma luta, um combate contra a sua própria liberdade, né? E eu preciso ajudar, eu preciso rezar mais, eu preciso agir mais. Deixa eu fazer uma comparação com isso de travar o combate, de ser determinante, de rezar mais, de determinar atitudes, né? A fé, desculpa a comparação, tá, gente? Mas é uma comparação simplíssima, mas para ajudar. É como musculação. Com certeza. Eu decidi que eu vou ter uma vida saudável, eu decidi que vou cuidar melhor do meu físico, alimentar melhor, e você começa um processo e começa, de fato, ter uma vida mais saudável. É um fator determinante. Porque, padre, eu minha intenção não é ficar filosofando aqui, mas eu estou com 51 anos. Eu já vi meu avô falir, perder tudo que tinha. Eu já vi minha esposa, meu tio falir. Eu já vi minha esposa ter um câncer. Eu já vi numa comunidade, já saí de uma comunidade, já recomecei a vida também várias vezes. 51 anos já foram tantas emoções, né? Que, para dizer assim, muito rapidamente, muito facilmente, qualquer um de nós cai numa espiral avassaladora que vai nos chupar até os ossos, deixa eu falar assim, e de repente essas pessoas nada mais são do que vítimas de situações assim, por falta de uma musculação, talvez, porque a fé nessa hora, eu posso dizer assim, tem acidentes que estão alheios a nós, né? Mas a gente ganha uma resistência. Com certeza. Eu vejo até mesmo o padre Haroldo, aqui no caso a Ângela, representa a instituição. Fé concreta. Ora, a partir do momento que eu creio, que eu tenho uma experiência com Deus, que eu consigo perceber além das minhas sensações, das minhas emoções, eu tenho racionalmente a presença de Deus concreta na minha vida, eu quero dar uma resposta para o mundo. Eu quero ser uma diferença para o mundo. Eu quero sair, né, usando sua expressão, do meu casulo interior, do meu umbigo, do meu mundo particular, para dizer, meu Deus, esse mundo é muitíssimo maior. Eu vejo na rua da minha paróquia, né, da minha igreja, é impressionante, impressionante. Nós temos lá vários jovens, seja nas drogas, bailes funks, ali aos montes, né, e eu olho todos os dias, eu me questiono diante de Deus. Senhor, o que eu posso, qual é a minha resposta de fé para esses jovens? Sim. Qual é a resposta que eu tenho como igreja, que eu tenho como padre, para oferecer para essas famílias? Isso é fé. É você conseguir olhar a realidade, ver, fazer um julgamento, mas também partir para uma ação. Sim, e a partir da sua ação, da sua reação, da sua iniciativa, da sua decisão, né? A gente tem que tratar aqui sobre recaída. Vamos falar sobre recaída. E aí? É exatamente essa situação. Porque a pessoa nesse ambiente, ela é envolvida muito pelas amizades, pelas companhias, por onde ela vai. E aí entra a fé, porque ela vai ter que começar a fugir das ocasiões. Isso. Ela vai ter que ter uma decisão, uma vontade, né? De fato, eu esqueci o termo bíblico que fala disso, da vontade. Ela tem que ter um autodomínio, ela tem que realmente estar decidida, não vou mais aqui, não vou mais ali, até desviar, até programar outras coisas, porque muito facilmente a pessoa volta, né, como se fosse o ralo aberto, ele volta para um buraco. Veja assim, Laércio, recaída.
acho que 2 pontos são necessários a gente ver. Primeiro, é pensar, como a Ângela falava, o programa na nossa instituição demora aí em média 6 meses, outras vão para 9 meses, 1 ano. Muitas vezes a gente pensa assim, o alcoolismo, o viciado numa droga X, Y, Z, sei lá, tem cura. Muitas vezes a gente quer ter muita expectativa ou muita fé, dizer a cura é a extinção geral do vício. Ora, nós temos muitas vezes essa dimensão e talvez essa ingenuidade de pensar que essa cura ela seja determinada na nossa vida. E não podemos isso. Eu acho que a recaída dá-se justamente nesse passo de pensar que eu passei numa clínica 6 meses, 9 meses, 1 ano, de pessoas que passam 2, 3, não sei, uma vida inteira dentro de uma instituição e recai. Por que recai? Porque naquele dia ela não guardou o bom combate. Eu creio que qualquer programa de recuperação sempre tem essa determinação diária. É o ditado popular, né? Matar um leão todos os dias. É você se decidir todos os dias. É um PHN, só por hoje eu vou dizer assim a minha sobriedade. Então, isso é a beleza da vida, né? E um segundo ponto que me vem é justamente o ditado popular que diz, né? Evite as ocasiões. Ou o primeiro copo no programa dos 12 Passos. Então, quando nós olhamos esse conjunto, aí eu pego outro provérbio popular que diz, né? A ocasião faz o ladrão. Sim. Eu sempre traduzo para os meus penitentes dizendo, a ocasião faz o pecado, faz a situação acontecer. É aquilo que você falava. Ora, eu saio de uma instituição, lá pessoas que zelaram por mim, cuidaram, um atendimento psicológico, tem todo um amparato, toda a segurança, trabalho com animais, na roça, isso, aquilo, outro, vou para a minha casa. Ora, eu tenho todas as minhas orientações básicas para dizer como eu posso viver. É um trem que você tem um trilho que deve seguir. Mas hora ou outra eu vou querer ser o super-homem, a Mulher Maravilha, e vou dizer, eu vou visitar aquele meu amigo que ainda está nessa vida desgraçada, miserável, eu vou lá ajudar. Será que você vai ajudar o amigo ou você está buscando o vício mais uma vez? Não, agora eu vou levar a palavra, sei lá, para aqueles que estão naquele mundo que eu saí. Mas será que eu estou pronto para isso? Então eu vou me expondo à situação e não tem como... Perceber o quanto se está realmente maduro para tomar essas atitudes. Né? Porque essa atitude, essa liberdade, esse autodomínio, todos temos que viver. Não é só essa pessoa, né? Todos. Você vai aonde você julga ser conveniente. Tem maturidade. Você convive com aquilo que você percebe que é conveniente. Em muitas situações você tem que fugir, evitar. A palavra é fugir mesmo. Eu já vivi situações que eu tive que até dar uma desculpa esfarrapada e virar as costas e sair porque não ia me fazer bem. Então, nesse ínterim, eu vou colocar, ela falou bastante dos passos, a parte psicológica, as atividades, a pessoa começa a se valorizar, começa a acreditar de novo em si, existe toda uma restauração da pessoa. Que beleza, graças a Deus, mas é essa a ação de Deus. Com certeza. Nos livrando do pecado, nos levar para aquele sonho original de Deus para nós, né? E nós somos colaboradores nisso. A primeira carta de São Pedro, ele deixa muito claro isso, né? O demônio é como um leão que anda a rugir procurando a quem devorar. Ele dá um segredo básico, essencial, para fugir de todo mal. Ele diz, resistir-lhe firmes na fé. Ou seja, ocasiões de pecado todos nós vamos ter. Ocasiões de vícios, de quedas, de recaídas. Eu creio porque nós nos confessamos tanto, porque temos tantas recaídas no pecado. Mas a partir do momento que você vai se firmando na fé, a partir do momento que você vai tendo uma maturidade na sua vida como pessoa num todo, com toda certeza as recaídas elas vão sendo cada vez menos frequentes. Menos frequentes. Né? Porque eu tenho uma determinação interior, eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu quero chegar. Então, se eu sei onde eu quero chegar e se eu tenho a consciência que Deus está comigo, Ele me auxilia, Ele diz, não tenhais medo, eu estou convosco, coragem. E essa determinação interior tem que me impulsionar cada vez mais. Tá, e para você que em casa está achando que a gente está falando de fé demais, então agora eu puxo para o lado da Ângela, né, para clarear. Porque
é justamente isso que o tratamento faz. Talvez a pessoa não consiga sozinha ter essa vontade, essa firmeza, né? Essa determinação. Vou evitar tal fulano, não quero tal ciclano, não quero ir em tal baile ou tal situação, porque eu sei que eu não vou aguentar, né? Talvez a pessoa não tenha essa, não ore, não se confesse, não busque a Deus para se fortalecer interiormente. Aí ela vai precisar, de alguma forma, se fortalecer. Mas aí, pelo caminho do tratamento, ela teve os passos. Tem a ajuda dos regras, grupos, dos anônimos, né? Tem os grupos. Os alcoólicos. Vamos lá, enumera pra gente, para quem está correndo o risco de recair, vai. Tem atividades de prevenção de recaída, que dentro do processo de recuperação isso é trabalhado com a pessoa, né? Quais são as situações que me deixam vulneráveis a beber, por exemplo, né? E eu penso também, Laércio, que tem uma questão que é a pessoa desenvolver uma certa resiliência, né? Porque Sim. muitas vezes, diante de uma frustração, diante de algum conflito maior, a primeira alternativa é fugir, né? Como você falou. E às vezes, para essas pessoas, o fugir significa beber, que alivia a tensão, o problema some, né? Anestesia, como o pessoal costuma dizer. E retomando isso, tendo esses cuidados, tendo alguém, às vezes é ligar para alguém. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, estou com algum problema, preciso de uma ajuda, preciso que alguém me escute. Os 6 meses, ele é um processo assim, onde a pessoa ela conhece um pouco do que ela pode fazer para que ela dê continuidade nisso lá fora. Ela sai com uns passos, com umas receitas, com umas atitudes que ela já vivenciou aqueles meses e ela está orientada. Dentro do programa de tratamento, desse processo, ela tem uma vivência em comunidade. Então, assim, todas, ou pelo menos boa parte de algumas dificuldades de relacionamento, ela vai viver lá dentro também. E como é que ela lida com isso? Porque em casa ela vai ter alguma dificuldade com o pai, com o filho, com o esposo, né? E como é que eu lido com as frustrações quando eu não tenho atendido os meus desejos? Eu vou de novo beber? Ou eu tenho outros caminhos para encontrar uma saída, para resolver, ou eu posso sentar e conversar? Quer dizer, dentro da instituição é como se fosse um espelho, né? Algo parecido com isso. Em alguns momentos, né? ela vai se ver na situação. Ela se vê diante de algumas situações dar uma resposta diferente. Que ela já viveu, mas o recurso anterior era sempre fazer o uso de bebida, Sim. por exemplo. Aí a gente entra em mais um passo aqui na nossa produção, que é justamente o papel da família, que acaba sendo, junto com esse dependente, codependente também. Ela vive uma codependência, porque, por exemplo, se os pais bebem muito e o filho entrou para o alcoolismo a ponto de ir para uma clínica, quando volta, a família também vai ter que ter alguma atitude um pouco diferenciada. Qual o papel da família nisso tudo? Olha, nós costumamos pensar assim, quando a pessoa vem para um tratamento e ela tem esses vínculos familiares de alguma maneira preservados, né, tentamos engajar a família também nesse tratamento. São 3 peças, né? A gente entra com a nossa parte, a pessoa, né, que está buscando o tratamento entra com a dela e a família também para contribuir, porque essa pessoa, quando ela sai da instituição, ela vai para algum lugar. Né, se ela tem essa família, se ela tem essa rede de apoio, né? E essas pessoas, elas precisam minimamente conhecer. Só que aí tem uma questão também, o quanto as pessoas estão disponíveis para conhecer, o quanto as pessoas estão com vontade mesmo de ajudar, porque algumas famílias se cansam, né? E não necessariamente o fato de ter uma pessoa dependente na família, o membro familiar ele é um codependente, né? Às vezes ele lavou as mãos, olha, se vira, não tem nada a ver, você está bebendo porque você quer. E aí é um processo um pouco difícil, né? Algumas vezes a gente consegue, outras vezes a gente consegue abrir um diálogo, né, para facilitar o retorno dessa pessoa para casa. Mas sempre que possível a gente tenta aproximar, envolver a família, tem os grupos de apoio para familiares também. Mas fica claro, então, tudo que você está dizendo, que a família precisa ter uma atitude. Se for querer salvar mesmo a pessoa, a família também tem que, vamos dizer,
participar um tanto desse processo. Não dá para responsabilizar a minha salvação, sou alcoolista, a minha salvação está na instituição ou está na minha família. Certo. Né? Porque as escolhas quem vai fazer sou eu. Mas se a família estiver junto, se a família ela estiver ciente do problema, ela pode contribuir muito positivamente para que essa pessoa deslanche, né, na vida, retomando aí as suas atividades, desenvolvendo recursos para lidar com esses problemas, que não precise mais voltar para o uso. E que não é necessariamente sendo um cão de guarda. Não. Pelo contrário, é como na instituição, deixando que a pessoa decida, favorecendo a decisão, apoiando a decisão, sendo presença amiga, irmã. Não é? Nós entendemos que é difícil esse processo para a família quando a pessoa retorna para casa depois de um tempo, né? É diferente ir na instituição visitar e olha, tá bem, engordou, tá mais bonito, né? Enfim, tem responsabilidades, tudo. Mas quando a pessoa volta para casa e vai na padaria, por exemplo, a família não, tem que ir com alguém, tem que não dou dinheiro na mão porque eu não sei se vai voltar o troco. E aí é um exercício para o próprio dependente, né, lidar com isso também. Porque se a família tem essa dificuldade, ele também contribuiu para isso. É uma via de mão dupla. Né? E ter a liberdade de chegar e falar, olha, de alguma maneira isso está me incomodando, como é que a gente pode resolver isso? Não é culpando o outro. O diálogo continua. Exatamente. Eu penso que o fundamental é o diálogo. O fundamental é o diálogo. Muito bom, porque, na verdade, a gente como educador acha que educador tem que dizer como o educado... Acho que não é bem isso, mas tudo bem. Como a pessoa, né, que vai ser educada por nós tem que viver. E é aquela arte, né, entre a censura e a liberdade. É difícil. Lá a gente costuma dizer que a gente oferece oportunidades ou situações para a pessoa pensar, né? E a partir disso ela mesma ir tomando as decisões, que realmente não dá para a gente dizer o que você tem que fazer, o que o outro tem que fazer, né? São escolhas dela. Muito bem, maravilha! Esse é o Orientes falando sobre alcoolismo. Já estamos na reta final. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.